Olá pessoal, tudo bem? KWG? Vim para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, 1996, uma cidade até então bem tranquila em Minas Gerais, Varginha, de repente virou centro de um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil, quiçá do mundo, né? A grande questão é, o que realmente aconteceu por lá? Olha só que forte essa frase, né? Uma declaração simples e direta, mas que veio de uma das principais testemunhas. Foi o estopim de um mistério que, sinceramente, dura até hoje e que transformou para sempre a vida de todo mundo que se envolveu nisso. Então, bora mergulhar nessa história, né? Vamos tentar desvendar os eventos, os depoimentos, as controvérsias, tudo o que cerca esse enigma, usando como guia apenas as fontes e os relatos da época. Então é interessante porque o começo dessa história toda, ela não foi com um avistamento direto. Ela foi como um barulho, né? Um estrondo misterioso, seguido por uma série de eventos que meio que prepararam o terreno para o que viria a seguir. Presta atenção na cronologia. Uma semana antes do famoso avistamento da criatura, já tinha gente falando que viu algo caindo do céu. E o mais impressionante, duas testemunhas que não tinham nenhuma ligação uma com a outra descreveram a mesmíssima coisa. O objeto que parecia um submarino. E aí entra o depoimento do piloto Carlos de Souza, que adiciona uma camada fascinante a esse mistério. Ele descreve coisas bem físicas, sabe? Assim, como material com memória de forma, assim. Um detalhe que, inclusive, é clássico, né? Em relatos de jovens, né? E aí, claro, a resposta militar que foi super rápida e cheia de sigilo, né? E claro, vamos assim para aquele momento que fez aquele caso explodir no mundo inteiro. Um instante que civis, né, em plena luz do dia, tendo de cara com algo que, né, eles dizem que não era deste mundo. Eram três jovens, voltando para casa, num caminho que faziam todos os dias. De repente, elas se depararam com uma cena que não só mudaria a vida delas para sempre, mas que também mudaria a percepção, né, sobre vida extraterrestre aqui no Brasil. A descrição que elas dão é impressionantemente consistente. Elas falam de uma pele marrom, meio brilhante, como se tivesse um óleo por cima, olhos enormes e vermelhos e umas protuberâncias na cabeça. Essa imagem acabou virando o retrato icônico do ET de Varginha. Logo depois do avistamento, uma movimentação militar muito estranha, fora do comum, tomou conta da cidade. E aí começaram os boatos de uma suposta operação de captura em larga escala. Lembra daquela movimentação militar que a gente mencionou na cronologia? Pois é. Moradores da cidade viram os caminhões, ruas sendo bloqueadas. A história de que o exército saiu de um pasto, levando sacos enormes, já estava circulando pela cidade, né? Antes mesmo dos relatos das meninas. E aqui está o coração da controvérsia. De um lado, você tem dezenas de relatos de uma verdadeira caçada. Do outro, a versão oficial do exército que fala em manutenção de rotina de veículos e, pasmem, auxílio a um casal de anões. A diferença entre as histórias é gritante, né? Bom, quando a história parecia que ia ficar só nessa disputa de narrativas, civis contra militares, surge uma nova testemunha. E uma testemunha muito crível, né? Vinda de dentro do sistema de saúde da cidade. Pensa bem, Dr. Ítalo, né, um neurocirurgião com uma carreira sólida, respeitadíssima, né? Ele não tinha absolutamente nada a ganhar inventando uma história dessas. Muito pelo contrário, né? Ao falar, ele arriscou a própria credibilidade profissional. Um preço que ele só decidiu pagar muitos anos depois, após uma experiência de quase morte. No começo, a reação dele foi puramente médica. Ele pensou que estava vendo uma criança com alguma deformidade grave. Mas aí, quando ele chegou mais perto, a ficha caiu. O ser estava ali, vivo, atrás de um biombo no hospital. A descrição dele é fascinante, principalmente porque é bem diferente daquela das meninas, né? Ele viu um ser de pele branca, com olhos cor de lilás, em formato de gota, né? E essas diferenças, bom, podem parecer por causa da iluminação do hospital, ou talvez pela condição em que o ser se encontrava, né? Dizem que ele tinha sido ferido. Esse é o ponto crucial do relato dele. O momento em que o Dr. Ítalo sentiu que os papéis se inverteram. Ele descreve um olhar que o analisava profundamente, transformando o que era para ser uma observação médica em um contato, algo muito mais profundo, né? Ok, vamos avançar um pouquinho no tempo e ver o impacto que tudo isso teve. Um impacto que vai muito além dos avistamentos e das supostas operações militares, né? Para as pessoas que tiveram a coragem de falar, o preço foi altíssimo. Elas foram chamadas de mentirosas, sofreram bullying na escola, na igreja. O escárnio público foi tão pesado que chegou a destruir o casamento de uma das testemunhas. Foi algo devastador. Hoje em dia, o caso é essa mistura complexa. Por um lado, é um dos pilares da ufologia mundial. Por outro, virou fonte de turismo para Varginha, né? Cheio de estátuas e lembrancinhas.
Mas por trás de tudo isso, ainda é uma fonte de dor, um lembrete constante do trauma para quem esteve no centro de tudo, né? E mesmo depois de décadas de investigações, debates e livros e documentários, o coração do mistério de Varginha continua lá, pulsando, né? Intacto. Então, para a gente resumir o que foi visto e o que a gente sabe até agora, temos múltiplos relatos de eventos estranhos vindo de pessoas que nem se conheciam. Temos descrições da criatura que, no geral, são consistentes. Uma operação militar gigantesca e secreta aconteceu, né? E a explicação oficial, quase ninguém engole, né? E até hoje nenhuma prova física, né, conclusiva apareceu. Afinal, o que une tantas testemunhas de classes sociais diferentes, de idades diferentes, de lugares diferentes da cidade? Seria possível ser só uma histeria em massa? Ou tem algo a mais aí? A resposta? Essa continua a escapar. Mas uma coisa é certa. Varginha se tornou um marco na busca por respostas sobre a vida fora do nosso planeta. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!